Deus esteja abençoando a todos. Então são todos bem-vindos, né, para esse momento de estudo bíblico. E eu tenho divulgado para algumas pessoas de Braga com quem eu tenho contato, anunciando que todas as sextas-feiras temos os estudos. E se alguma sexta-feira aparecer alguém, graças a Deus por isso. Né? Eu quero que os irmãos orem por isso, porque eu me infiltrei num grupo em Braga, né? E esse grupo diz Promovendo Braga. E a primeira mensagem que eu mandei, logo veio alguém: o que isso tem a ver com Braga? Né? Então eu falei: tem a ver tudo. Eu sou de Braga, a missão é em Braga e estamos. Hoje já tem 5 pessoas do grupo que seguem as minhas mensagens. Então, graças a Deus por isso. E a ideia é que pessoas de Braga possam conhecer este lugar e vir aqui não só na sexta, mas também vir aos domingos e ouvir a palavra do Senhor. Então nós temos que estar orando sempre por isto, tá bem? Vamos orar. Querido Deus, é com gratidão que nós estamos aqui reunidos, principalmente porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor é um Deus realmente que cuida das nossas vidas nos mínimos detalhes. O Senhor é um Deus que está presente junto a cada um de nós, na nossa individualidade e também na nossa vida como família, como igreja e na comunidade onde nós estamos, que é esta cidade que o Senhor nos tem dado. Por isso, ó Deus, agradecemos porque podemos estar reunindo aqui nesta noite, temos a nossa porta aberta e queira que algumas pessoas possam ser tocadas pelo Teu Santo Espírito e quem sabe venham a se juntar a nós no estudo da Tua Palavra. Ó Senhor, obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido com o pastor João, no seu processo de cirurgia, o seu restabelecimento. Obrigado também porque o Senhor tem cuidado do retorno do trabalho, da Priscila, na escola. O Senhor tem estado com a irmã Augusta, com a irmã Ginhos, com a sua família, com o Daniel, a sua família, lá no seu trabalho. O Senhor tem estado comigo, com a Isabel. Enfim, o Senhor está junto ao Teu povo espalhado na terra, Senhor. Amém. Ó Pai, vai de encontro àqueles corações que estão enlutados, aos corações que estão ansiosos por questões da saúde, as pessoas pelas quais nós temos orado. O Senhor sabe, conhece bem, que o Senhor esteja estendendo as suas mãos sobre estas pessoas e abençoando a cada uma delas. E agora, Senhor, vem estar conosco, fala ao nosso coração e dirige-nos, ó Pai, através do Teu Espírito e da Tua Palavra. É o que nós pedimos, e que tudo que aqui for falado seja também conforme a Tua vontade e para a honra e glória do nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Porque é em nome dEle que nós oramos e pedimos estas bênçãos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Então nós vamos ter uma série de estudos. O pastor João pediu para que nós estivéssemos preparando, né, para sextas-feiras. E está aqui bem a propósito. Disse Jesus: eu sou o pão da vida. E hoje nós queremos estudar um pouco no Evangelho de João e nos textos bíblicos para entender melhor isto, o pão da vida. Esse título, eu sou o pão da vida, me fez lembrar de um hino muito conhecido do cantor cristão, que é o hino 142, que fala sobre o pão da vida e principalmente quando nós celebramos a ceia do Senhor. Vamos cantar esse cântico para iniciarmos o nosso estudo? Oh,
Pode se sentar. Nós vamos então pensar um pouco sobre essa questão, o pão da vida. Não só esse cântico me faz pensar nesse título, como também nós sabemos e lembramos muito da oração, exemplo que Jesus deixou, né? Jesus deixou a oração do Pai Nosso e há um momento da oração onde ele diz ali, o pão nosso nos dá hoje, né? A tendência nossa e das pessoas de uma forma geral é entender que o pão da vida é o alimento, é um dos elementos da ceia. Mas nós vamos ver biblicamente de que Jesus, ao falar isso, eu sou o pão da vida, ele não estava se referindo ao pão em si como alimento. E esse cântico que nós cantamos fala, né, o pão que nos dá alegria, amor, né, firmeza. Então isso não é um alimento em si. Então nós vamos ver isso. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho segundo João, no capítulo 6. Evangelho segundo João, capítulo 6. Tá bem? Esse capítulo 6 é um texto bem conhecido para quem já leu os Evangelhos, né? É um texto que fala sobre a multiplicação dos pães. E a princípio nós vamos ler nesse capítulo 6, versos de 1 até o versículo 15. Segunda João. É João, Evangelho de João. O Evangelho de João. Isso. Ok. João capítulo 6, versículos de 1 a 15. Como nós temos pessoas que estão nos assistindo pela live, nós também damos as boas-vindas a essas pessoas, né, aos nossos amados irmãos e amigos, mas também, para facilitar para eles, eu vou ler o texto, porque se cada um ler o verso fica difícil para eles ouvirem, tá bem? Então acompanhe aí na sua Bíblia, ainda que a sua versão seja diferente, mas eu vou ler então João capítulo 6, de 1 a 15. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades, e seguia-o uma grande multidão, porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. Subiu, pois, Jesus ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. A grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, pois ele bem sabia o que ia fazer. E respondeu-lhe Filipe, 200 denários de pão não lhes bastam para que cada um receba um pouco de pão. Ao que lhe disse um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? Disse Jesus, fazei reclinar-se o povo. Ora, naquele lugar havia muita relva. Reclinaram-se ali, pois, os homens, em número de quase 5.000. Jesus, então, tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos que estavam reclinados, e de igual modo os peixes quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam sido comidos. Vendo, pois, aqueles homens o sinal que Jesus operara, diziam, este é o verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Percebendo, pois, Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para o fazerem rei, tornou a retirar-se para o monte, ele sozinho. É importante nós lermos esse texto, apesar de ser aqui um texto com 15 versos, né? Mas é importante porque o que nós vamos ver hoje está relacionado com o acontecimento do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Agora, nesse texto que nós acabamos de ler, há uma coisa que me impressiona muito, que é a maneira como Jesus ensinava.
Como é que Jesus trabalhava com as pessoas que estavam ao seu redor? Vejam vocês que ali no versículo 5 e no versículo 6, diz assim: então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? É uma pergunta que para nós, conhecendo Jesus, sabendo quem é Jesus, podemos dizer, mas que pergunta tola essa, né? Mas não, essa era a maneira, era o método que Jesus usava para ensinar as pessoas. Jesus sempre fez com que as pessoas pensassem naturalmente como seres humanos, tentando encontrar soluções, e através do pensamento dos seres humanos, Jesus trabalhava e ensinava a eles os pensamentos de Deus. Como é que Deus trabalha com as coisas. Tanto é que alguém, um dos seus, disse ali: Senhor, precisaríamos de muito dinheiro para comprar pão para todo mundo. Mas Jesus sabia disso. Então Jesus age na nossa vida indo contra a razão humana. Porque nós muitas vezes queremos decidir as coisas conforme o nosso entendimento. E às vezes parece que tem certas coisas que é fora de razão, não é possível. Mas para Deus, o que é que a Bíblia ensina? Nada é impossível. Ou seja, todas as coisas são possíveis para Deus, desde que seja a vontade dele, do que ele quer fazer. Deus pode fazer tudo, mas não pode e não vai fazer tudo que eu peço para ele, porque nem tudo que eu peço está dentro do plano de Deus para a minha vida. Mas agora vamos pensar um pouco aqui, então. Vamos mudar ali o nosso slide, e vamos começar a trabalhar. Esse texto que nós vamos ver, de 6 a 15, que falou sobre a multiplicação dos pães, nós vimos ali então de que Jesus conseguiu fazer com que a multiplicação saciasse a fome das pessoas. Isso está lá claro no verso 26. Jesus satisfez a necessidade física das pessoas, que era a falta de um alimento. Mas também, ali nós percebemos que o conflito entre Jesus e a multidão, naquele momento, é o mesmo nos dias de hoje. Por quê? Nós vamos aprender através desse texto que Jesus Cristo quer dar-se a si mesmo às pessoas, enquanto que as pessoas querem o quê? Que Ele apenas dê a elas o que elas querem. É importante pensar nisso, irmãos, porque como igreja no mundo hoje, a igreja evangélica está fazendo isso. Há muitas pessoas que estão frequentando igrejas, se dizem crentes em Jesus Cristo, mas que estão invertendo os fatores. Estão pedindo a Jesus Cristo que dê a elas coisas que elas querem, enquanto que Jesus quer dar a si mesmo para as pessoas. Então, quando nós pensamos nisso, nós já vamos começando a pensar o que é o pão da vida, que Jesus diz que Ele é. O que é que nós podemos entender disto biblicamente? Vamos agora, então, passar para o segundo slide. A palavra, volta 2. Então, Jesus é quem disse: eu sou o pão da vida. Lá no capítulo 6 ainda, os versos 35 e 55, no capítulo 6, o verso 35 diz o seguinte: declarou-lhes Jesus: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. O que é que nós entendemos com este verso 35? Humanamente falando, Jesus então está dizendo que com Ele eu nunca vou ter fome e nunca vou ter sede. Mas Jesus não estava falando de uma fome física, de um alimento, nem de uma água normal para saciar a sede. Jesus está falando de um tipo de fome que não é de alimentos, mas é a necessidade que o ser humano tem no seu íntimo, no seu coração. O que é que diz o verso de número 55? 55 diz: disse-lhes Jesus: em verdade vos digo,
se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então aqui, mais claramente, Jesus está se colocando como sendo o pão da vida. Não são aqueles pãezinhos que ele multiplicou. Jesus está se colocando como sendo ele o alimento que todas as pessoas precisam. E esse alimento está relacionado com o quê? Com o seu sacrifício. Porque quando Jesus diz, quem não comer da minha carne, Jesus está querendo dizer, venha e morda-me. E nem Jesus está querendo dizer que o pão que usamos na celebração da ceia se transforma no corpo dele, não é isso? Jesus está relacionando o seu agir como pão para satisfazer as almas com o seu sacrifício na cruz. Com o sacrifício do seu corpo na cruz e com o seu sangue derramado. E é por isso que ele diz, quem não provar da minha carne, que é crucificada na cruz, quem não provar do meu sangue que é derramado na cruz, terá sede e fome. E principalmente fome de justiça. Não é isso que a Bíblia ensina? Porque nós precisamos da justiça de Deus para a nossa vida. Nós somos injustos. E através do sacrifício de Cristo na cruz, do seu sangue derramado, e através da nossa fé nesse sacrifício, como sendo o alimento para a nossa alma, nós somos justificados. O apóstolo Paulo escreve lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 1, justificado, pois somos pela fé em Jesus Cristo. Agora vamos pensar um pouco mais, a respeito disso. Vamos seguir ali no nosso slide. Comparando a palavra de Jesus com aquilo que a Bíblia ensina, nós vamos entender melhor agora o que representa este pão que Jesus disse que ele é. Jesus, eu sou o pão. Mateus capítulo 6, versículo 11. Abra lá sua Bíblia. Mateus capítulo 6, verso 11. Mateus 6, versículo 11. Na minha versão, o capítulo 6, versículo 11, diz o seguinte: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Este é um verso relacionado com a oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isto quer dizer de que nós precisamos de Jesus Cristo todos os dias. Por que eu digo isso? Porque há muitas pessoas no mundo que acham que só precisam de Deus no domingo, por exemplo, quando vão à igreja, quando vão separar um tempo para fazer as suas preces, para cumprir com os rituais religiosos. E isto não é verdade biblicamente. Assim como Jesus diz, o pão nosso nos dá todos os dias. E se Jesus diz, eu sou o pão da vida, isto quer dizer que a nossa alma precisa de Jesus todos os dias. Todos os dias. Então cai por terra a ideia de que a religião em si resolve o problema. Não resolve. Porque a religião é um ato realizado na presença de muitas pessoas e dirigida por um líder, seja ele pastor, seja ele padre, seja lá o que for, mas é um ato religioso para aquele momento e quem sabe para uma reflexão. Mas eu não posso viver somente de domingo. Eu não posso me alimentar espiritualmente só com a palavra dominical. Eu preciso todos os dias, assim como o pão, o pequeno almoço, o arroz, o feijão, a comida que eu tenho diariamente. Então Jesus diz, eu sou o pão da vida e vocês precisam se alimentar de mim todos os dias. Esta é a ênfase que Cristo quer dar a nós nessa noite. Mas vamos pensar ainda uma coisa importante. Na verdade, o texto que está ali, de Mateus, diz claramente isso, necessidade de cada dia. Eu creio que eu e você e todos nós temos necessidades todos os dias. E o que é
importante lembrar, há momentos na vida que nós somos pegos de surpresas. Uma enfermidade, um acidente, um desemprego, uma pandemia, como agora. Nós não sabemos o que vai ser o amanhã, mas temos certeza de uma coisa: nós vamos ter necessidade amanhã. Eu posso não ter necessidade de um alimento físico, porque eu posso ter pão, arroz, feijão, comida. Eu posso ter uma despensa cheia de alimentos, mas a minha alma pode estar vazia, meu coração pode estar entristecido, enlutado. Eu posso estar passando por momentos difíceis, de dor, de ansiedades. Então, quando Jesus disse, eu sou o pão da vida, ele está preocupado com isto. Eu sei o que você vai passar amanhã. Eu sei, e eu quero estar com você, eu quero alimentar você, eu quero dar a você aquilo que a sua alma, o seu coração precisam. Nós temos muitas experiências no Evangelho em que Jesus estava com os seus discípulos. Por exemplo, a experiência do barco, quando eles estavam no mar. Jesus estava dormindo. Isso não quer dizer que Jesus estava ignorado quanto ao fator do vento, das ondas. Não, Jesus sabia disto. Mas Jesus sabia que haveria um momento em que os seus discípulos iriam buscá-lo, iriam acordá-lo e dizer, mestre, socorre-nos. Isto quer dizer que na necessidade que nós temos todos os dias, cabe a nós a iniciativa de buscarmos Jesus. Assim como eu tenho fome, eu vou lá na cozinha e pego algo para comer. Se você tem tristeza, ansiedade, você tem que recorrer a quem? A Jesus. Então cabe a nós buscarmos Jesus, como os discípulos clamaram e diz, Jesus, socorre-nos. O mar está revolto, o vento está forte e nós vamos afundar. E Jesus levantou e disse ao mar o quê? Sossegai. Disse ao vento, pare. E Jesus pode socorrer. Então a primeira pergunta que nós fazemos é esta. Nós olhamos para Jesus como o pão da nossa vida, no sentido espiritual, no sentido de necessidade diária. Porque se eu não sinto isto e não reconheço isto, eu vou morrer de fome. Fome espiritual. Quantas pessoas no mundo, com muito dinheiro, com muita comida, com tudo que precisava, se suicidaram? Porque na sua alma estava faminta, a alma dele estava necessitada, mas ele não buscou Jesus. E isso é o que pode acontecer. Quando nós temos a necessidade, a fome da alma, se nós não buscamos a Cristo, nós podemos morrer. Porque Jesus é o pão da vida. É só Ele que pode saciar a nossa alma. Vamos continuar, vamos ali para mais um. Jesus ensina que não devemos nos preocupar com o que havemos de comer e de beber, pois Ele vai cuidar de nós. Esse é um outro texto que mexe muito conosco. Hoje em dia, a preocupação humana qual é? Trabalho, comida, dinheiro. Isso está em primeiro lugar. E está em primeiro lugar na vida de crente e não crente, o que é o pior. Nós temos crentes hoje em dia que estão correndo atrás do dinheiro, porque acham que o dinheiro vai resolver os seus problemas, e nem sempre isso resolve. Então, nós sabemos que Jesus Cristo quer nos dar o pão que nos dá paz, que nos dá perdão, que nos dá salvação em meio à turbulência da vida. E nós então vamos pensar em Mateus 6, verso 33. É um texto muito conhecido que está lá no Evangelho. Mateus capítulo 6, versículo 33. Eu vou pedir ali que a Priscila leia, ela está bem perto ali, depois eles vão ouvir a leitura. Faça favor. Coloquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e Ele dará a vocês todas as coisas. Jesus Cristo deixou uma receita para nós. Quando você está fraco, debilitado, você vai ao médico. E o que é que o médico faz? Passa-lhe uma receita, dizendo, você vai fazer assim,
Você vai tomar este remédio. Então Jesus diz para nós aqui isto, é uma receita de Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro ao Deus que pode cuidar de você. Buscai a mim, é o que Jesus está dizendo, porque Jesus é Deus. E ele diz, buscai a mim em primeiro lugar e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Meus amados, esta é a forma como Deus quer agir na vida das pessoas. Se Ele é Deus, se Ele é soberano, se Ele é o único Deus poderoso para nos livrar da morte e nos dar a vida eterna, nós temos que entender isso. Deus é prioridade. É prioridade. Em meio às dificuldades podem surgir pessoas que nos dão conselhos. Faça isto, faça aquilo. E às vezes muitas pessoas dizem, corra atrás daquele santo, vai atrás daquele homem que faz trabalhos espirituais, coisas desse tipo. Está cheio de gente assim. Você já deve ter recebido, como eu, um pequeno panfleto onde diz lá, resolvam tudo em 24 horas. Não resolve. Porque o ser humano, o homem, não tem poder para resolver os problemas espirituais dos seres humanos. O que eu posso fazer é orar por eles. O que eu posso e devo fazer, e vocês também, é mostrar a eles o quê? A palavra de Deus. É dizer a essas pessoas, Jesus é o pão da vida. Busque a Jesus. Ou dizer a eles, eu vou orar para que Jesus tenha misericórdia de você. E que Jesus possa atender às suas necessidades. Porque todos nós temos necessidades. Agora Jesus está falando, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Por quê? Porque Jesus está olhando para nós e vendo a nossa vida no conceito de eternidade. Eternidade. O alimento que perdura para sempre. O alimento que vai nos dar no futuro da eternidade paz, alegria, harmonia com Deus. Neste mundo, muitas coisas que das quais nós nos alimentamos podem resolver no momento o problema, mas depois vai voltar o problema. Se você almoçar hoje e comer tudo que você puder aguentar, amanhã você vai ter que fazer de novo. Porque a fome vai vir. Isto é mundano, ou seja, é o tempo neste mundo. Mas depois que partirmos deste mundo, na eternidade, a sede da alma continuará se Jesus não estiver tomando conta dela. A Bíblia fala sobre o céu, e a Bíblia fala que no céu não haverá choro, não haverá prantos, não haverá ferrugem, não haverá nada que consuma ou destrua a vida do ser humano. Não é assim? Por quê? Porque nós estaremos com Jesus. E Jesus, então, vai nos manter saudáveis, santos, puros, a eternidade afora. Então, quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, Ele não está falando daquele pão feito de farinha e fermento. Jesus está falando dele como Deus, que se sujeitou a morrer na cruz pelos nossos pecados. E é por isso que Ele diz, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não terá saúde, não terá vida. O sacrifício de Cristo na cruz é quem garante a nós a plena salvação. Vamos seguir e vamos ver ali. Há uma coisa importante que nós temos que lembrar, e está lá em Lucas capítulo 10. Abra a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas capítulo 10. No capítulo 10 nós temos lá os versos 38 a 42. Lucas 10, versículo 38 a 42. Não sei se o pastor João consegue ler. Então leia, que está aí bem perto, para que as pessoas possam ouvir bem. Amém. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços
E aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém. Aqui nós vemos um exemplo de duas irmãs, ambas preocupadas em agradar Jesus. Essa é a grande verdade. Só que uma estava preocupada em agradar a Jesus com as coisas materiais. Queria oferecer a Jesus, quem sabe, a melhor comida que ela podia fazer. E isto dava trabalho. Quem sabe, quem cozinha sabe disto. Dá trabalho preparar um bom almoço. É claro que Jesus estava ali em forma humana. E Jesus ia precisar comer alguma coisa também, humanamente. Mas, enquanto uma irmã estava tratando a comida, a outra disse: não, para mim, a prioridade, a necessidade maior que eu tenho é de me assentar aos pés de Cristo e ouvir o que Ele tem a me dizer. Ela se pôs diante de Jesus para se alimentar com Jesus. Ela sabia de que Jesus era o pão da vida. Ela sabia que de Jesus vinham palavras que iam de encontro ao seu coração e à sua alma. E iriam satisfazer o seu íntimo. Iriam dar a ela sustentação na sua vida de fé. Isto quer dizer que há momentos em que nós temos que abrir mão das coisas materiais e só nos dedicarmos a ouvir o que Jesus tem para nos falar. É por isso que não podemos ter apenas encontros com Cristo aos domingos. Temos que ter encontro todos os dias e durante o dia, em todas as horas, em todos os minutos. Porque eu posso amanhecer bem e chegar após o almoço estar muito mal, espiritualmente, com o coração. E eu preciso de Jesus. Então nós vemos aqui que Jesus ensina de que uma coisa é mais importante e que Ele precisa estar fazendo parte da nossa vida, e isso tem que ser de uma forma muito íntima, pessoal. Enquanto uma irmã estava envolvida com a comida, a outra estava abrindo seu coração para Jesus, de uma forma muito íntima. Não sabemos o que ela disse para Jesus, mas com certeza era algo relacionado com a sua vida pessoal. Talvez algo que ela estava sentindo. Então, há momentos em que você tem que estar a sós com Jesus. E Jesus disse isso, a palavra do Evangelho ensina, de que o melhor lugar é você se trancar no seu quarto e ter um momento com Jesus e falar com Ele. É o que a Bíblia ensina. Quantas vezes nós temos essa intimidade com Jesus durante o dia? Temos que ser sinceros. Poucas vezes, ou nenhuma vez em alguns casos. Então Jesus deixa claro de que a necessidade é a intimidade com Jesus, o relacionamento pessoal com Cristo. Quando eu venho para uma reunião dominical, eu não venho para ter uma intimidade só com Jesus, eu venho para ter intimidade com aqueles que também buscam Jesus durante a semana. Nós partilhamos da mesma fé, partilhamos do mesmo Deus, partilhamos da mesma palavra, e isso nos une. Então isso se transforma em um culto, em uma celebração a Jesus Cristo como Senhor e Rei. Então eu não posso deixar para me alimentar de Jesus apenas numa reunião dominical. Eu tenho que me alimentar durante a semana. Porque eu posso até ser usado por Jesus e pelo Espírito de Deus numa reunião dominical para fortalecer alguém que esteja abatido. Então, o pão nosso, disse Jesus, eu sou o pão da vida. Esse pão nosso não é o pão do trigo e farinha, mas é o próprio Cristo presente na nossa vida. Há um outro texto que está lá em Lucas capítulo 11, versículos de 5 a 13. É um texto com mais versículos, né? Então vamos aqui pensar, e eu vou tomar a frente nesse texto para nós pensarmos. Lucas capítulo 11, versículos de 5 a 13. Esse texto é uma parábola, é uma história que Jesus conta aos seus discípulos. No início, nós falamos aqui
que é impressionante a maneira como Jesus ensinava os seus discípulos. E aqui nós vemos essa parábola, e o texto diz assim: disse-lhes também Jesus: se um de vós tiver um amigo, e se for... É 13, né? Desculpa. Deixa eu só ver aqui, que eu me perdi aqui. É 11, capítulo 5. Né? Disse-lhes Jesus: se um de vós tiver um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, ele disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu, estando em viagem, chegou à minha casa e não tenho o que lhe oferecer. E se ele de dentro responder: não me incomodes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te atender. Digo-vos que, ainda que não se levante para nos dar, por ser seu amigo, todavia, por causa da sua importunação, se levantará e lhe dará a quantos pães ele precisar. Pelo que eu vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe, e quem busca, acha, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Através desse ensinamento de Jesus Cristo, sobre o homem importuno, o homem que não quer ser incomodado, há muitas vezes pessoas que acham que não devem incomodar Deus. É uma coisa pequena, é uma coisa simples, eu vou resolver. Há muitas pessoas que pensam assim e tomam a iniciativa de querer resolver. E às vezes as coisas simples são as que mais demoram para ser resolvidas. As coisas simples são aquelas que podem causar o maior problema na nossa vida. E Jesus diz que nós temos que ser insistentes, permanecermos juntos com Cristo, na intimidade, pedindo, suplicando e rogando a Deus a sabedoria, a solução para aquilo que nós precisamos. E Jesus diz claramente aqui, que por muito pedir, o homem justo vai levantar e vai dar os pães, como diz: vai embora, está aqui os teus pães. Jesus não é injusto. É claro que Jesus vai ouvir as nossas orações sempre, mas nós sabemos que o tempo pertence a Deus. O tempo pertence a Jesus. E Ele sabe a nossa limitação. Ele sabe até onde nós podemos suportar e aguentar, até que Ele supra a nossa necessidade. Mas uma coisa é certa: pedi, batei, rogai ao Senhor. O pão da vida é Jesus Cristo, mas eu tenho que, mais uma vez, a iniciativa é minha. Eu tenho que buscá-lo e ser persistente na busca a Jesus Cristo. E outra coisa, podemos resolver o problema hoje, rapidamente, mas não evita que tenhamos problema novamente amanhã. Então eu tenho que buscar o Senhor todos os dias. O salmista dizia isso nos seus textos, nos livros de Salmos: buscarei ao Senhor continuamente, é o que diz o salmista, sempre, todos os dias, pela manhã, pela noite. Então não vamos esquecer disto. Jesus é o pão da vida? Sim, é, mas eu preciso ter a iniciativa de buscá-lo. Se eu não fizer isto, não vai ser possível nada resolver na minha vida. Ainda podemos pensar que Jesus ensina, né? Só volta um pouquinho, por favor. Jesus ensina que o maior pedido que devemos fazer em oração é a direção do Espírito Santo. Pedir a Deus a solução não quer dizer: Deus, faça. Muitas vezes Deus diz: eu vou dar a solução, mas você vai fazer. Você vai ter que tomar iniciativa. É por isso que Jesus diz aqui que o Pai não deixará de dar o Espírito Santo para aqueles que pedirem. Por quê? Porque o Espírito Santo, segundo Jesus Cristo, é o ensinador, é o conselheiro, é aquele que vai nos dar sabedoria, orientação
em como fazer as coisas, em como resolver as coisas. Se eu pedir a Deus orientação, o Espírito Santo pode colocar uma paz no meu coração e com isso Deus está dizendo, tenha calma, não é a hora, espere, vai chegar o momento certo para ser resolvido o problema. Ou talvez se eu estou me acomodando muito com a situação, o Espírito Santo pode me cutucar e dizer, vai, faça, insista, recorra. O Espírito Santo é quem conduz a nossa vida. E é o Espírito Santo quem nos leva a ter intimidade com Jesus. Por isso que nós precisamos de Cristo, precisamos da palavra de Deus, a Bíblia, e dependemos da ação do Espírito Santo na nossa vida para nos ensinar. Agora, quem não busca Jesus, também não vai ter a bênção do Espírito Santo. Porque só aqueles que buscam Jesus Cristo recebem o Espírito Santo de Deus nas suas vidas para ser o orientador das suas vidas. Então, o pão nosso, que nós temos falado, eu volto a repetir, não é o pão comida, e nem aquele elemento da celebração da ceia. A celebração da ceia não é o pão se transformar em corpo de Cristo. É apenas o símbolo do corpo crucificado na cruz. E quando Jesus diz, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, Jesus está dizendo, quem não reconhecer o meu sacrifício e não me aceitar como seu Senhor e Salvador, não será salvo. Ou se aqueles que aceitarem, serão abençoados e serão supridos nas suas necessidades. A direção do Espírito Santo. Vamos então agora passar para o outro slide. Há um outro texto que vai nos mostrar e nos ensinar o que representa o pão nosso de cada dia, que Jesus diz. Filipenses capítulo 4, versículos 10 a 13. Filipenses capítulo 4, versículos 10 a 13. Eu vou pedir mais uma vez ao pastor João para ler. Eu não estou proibindo os irmãos de lerem, mas é que ele está próximo ali do vídeo e as pessoas vão ouvir melhor. Filipenses 4, versos 10 a 13. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, muito me regozijarei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém. Amém. Aqui nós entendemos, mais uma vez, o processo de Deus em agir na nossa vida. A fome espiritual, ela só vai ser suprida quando Deus aplicar esse processo. Quando Deus agir em nós, como agiu na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está fazendo uma declaração que se assemelha em partes à nossa vida. O apóstolo Paulo diz aqui que ele sabe passar por momentos de fome, de necessidade. Talvez o apóstolo Paulo teve muito mais momentos de fome do que nós nos dias de hoje. Porque hoje está difícil dizer quem é carente de alimento. Porque muita gente tem alimento e muitas vezes estocado e às vezes desperdiçando o alimento. É bom lembrar que quando Jesus multiplicou os pães, o que ele falou depois? Recolhei o que sobrou, para que não se perca. Então, o nosso Deus não é um Deus de desperdício. É um Deus que cuida e usa de tudo que Ele nos dá. Há muitas pessoas que não estão passando fome. E sei que há também muitas outras em outros lugares e continentes que passam fome e morrem de fome. Mas o apóstolo Paulo aqui é bem claro: eu sei passar falta das coisas. Eu sei passar por necessidades. E outra coisa importante, eu aprendi a me contentar com aquilo que eu tenho. Nós temos tantas coisas e muitas vezes estamos descontentes.
Nós temos um transporte, um auto, que nos leva a qualquer lugar, mas às vezes estamos descontentes, porque não é o auto que eu queria aquele outro. E aí fica uma rotatividade na vida da gente. Coisas que estão em perfeito estado, que podem ser usadas por muito tempo, nós consideramos descartáveis. Por quê? Porque há uma falta de contentamento e satisfação interior. Quem muito busca as coisas, quem muito troca as coisas, e eu me lembro uma vez que minha mãe falou sobre isso, né? Minha mãe falando que ela tinha às vezes necessidade de mudar os móveis da casa. É interessante que às vezes eu saía de manhã, o sofá estava numa posição, quando voltava à tarde já estava numa outra posição. Isso são as mulheres. Às vezes nós temos tanta necessidade que nós não temos condições de ter outras coisas e a gente fica mexendo, mudando posição, coisas desse tipo. Né? Agora, o apóstolo Paulo diz, eu sei me contentar com tudo. Poucas pessoas têm essa palavra para dizer. Agora, o que é que nos faz satisfeitos e contentes? É a presença de Jesus. É a presença do Espírito Santo. É a palavra de Deus. Então, quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, Ele está dizendo isto. Comigo você nunca será descontente. Comigo nada você vai sentir falta. Você terá aquilo que é necessário para a sua vida. Quando o salmista diz no Salmo 23, né, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o salmista também está querendo dizer isto. Eu vou ter aquilo que é necessário para a minha vida. Não é que ele vai ter tudo que ele quer ou tudo que ele pede, mas ele vai ter o necessário e ele estará contente com aquilo que Deus lhe deu. Infelizmente, existe hoje uma corrente muito forte no Evangelho, porque é a corrente da prosperidade. Mais. Isto mostra falta de paz no coração, falta de dependência de Jesus Cristo. Eu não posso querer mais. Eu tenho que desejar aquilo que me satisfaz. E Jesus sabe o que me satisfaz. E o texto então nos ensina que através de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo deu o seu testemunho. Ele aprendeu a viver na fartura e na necessidade, pois ele desfrutava da intimidade com Jesus Cristo. Pelo que a história bíblica fala de Paulo, podemos dizer que um dos momentos mais felizes que Paulo teve na sua vida foi quando ele estava preso no cárcere. Foi um dos momentos mais felizes de Paulo. Porque lá ele viu Deus agindo de uma forma muito clara. Lá ele viu Deus agindo não só na vida dele, mas na vida do carcereiro. Paulo não precisou chamar o carcereiro para falar de Jesus. O carcereiro veio por si próprio e perguntou, o que eu preciso fazer para ser salvo? Porque o carcereiro viu a intimidade de Paulo com Jesus no cárcere. E ele disse, é isso que eu preciso. Eu tenho tudo, sou o chefe aqui do presídio, mas não tenho nada, porque o meu coração está vazio e eu preciso saber, eu tenho dúvidas da minha salvação, eu tenho dúvidas e medo da morte. Então ele procura Paulo e diz o quê? O que é que eu preciso fazer para ser salvo? E Paulo então lhe responde, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Irmãos, esse é o pão da vida, Jesus Cristo. E Jesus está aqui conosco nesta noite, está lá no lar das pessoas que estão assistindo a live, está presente no mundo todo, porque Ele é um Deus onipresente. E Ele está ouvindo o clamor de todos, Ele está ouvindo a dor e a necessidade de todos. Mas aqueles que buscam a Ele serão saciados na sua fome espiritual. Amém. E nós vamos então caminhar ali para o nosso final. Disse Jesus, eu sou o pão da vida. Você crê nisto? Você já provou deste pão? Já houve na sua vida um momento em que você
disse: eu busquei a Jesus e Ele me consolou. Eu estava desesperado e Ele me acalmou. Eu estava sem ter o que fazer ou sem o que comer e Deus providenciou. Deus usa coisas pequenas para mostrar a grandeza dele. Escreva bem isto. Deus usa coisas pequenas para mostrar a sua grandeza ao homem. É por isso que Jesus disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, veremos muitas coisas fabulosas. E o nome de Jesus tem poder. Isso é uma coisa que nós temos que relembrar sempre. O nome de Jesus tem poder. Porque Jesus é o pão da vida. Amém. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos faça entender isto. Não é um ritual. Há pessoas que não aparecem no momento de celebração e de culto. Mas às vezes ela diz: eu preciso ir hoje, porque hoje é dia de ceia. Eu quero do pão e quero do vinho. Não é desse pão que Jesus está falando. Jesus está falando dele mesmo. Eu sou o pão da vida. E eu preciso dele, nós precisamos dele todos os dias da nossa vida. Na próxima sexta-feira continuaremos a estudar. Mas vamos pensar nisso. Buscar a Jesus Cristo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É o que Deus diz na sua palavra. Amém. Vamos curvar as nossas frontes. Vamos ter um momento de oração. Eu vou pedir que o pastor João ore ao Senhor, pedindo a bênção do Senhor, não só para nós que estamos aqui, mas para com aqueles que estão nos assistindo. Que Deus esteja ali tocando o coração deles e que Jesus se faça presente na vida deles. Amém. Nosso bendito Deus e nosso Pai, Senhor, nós te louvamos, Senhor, nesta noite, Pai. Agradecemos, Senhor, mais uma vez pela Tua palavra, Senhor, que vem nos mostrar realmente a grande necessidade da nossa alma, Pai. Amém. Senhor, nós podemos ter tudo, Senhor, e nos sentirmos vazios, Senhor, porque Tu és aquele que sacia a nossa fome, a fome da nossa alma. Tu és aquele que nos enche de paz e alegria, Senhor. É de Ti que nós carecemos a cada dia, Pai. Por isso nós te clamamos, Senhor, que a cada dia nos atraias mais e mais a Ti, Senhor. Amém. Que a cada dia nos dês fome e sede de Ti, Senhor, que não nos deixes desviar da Tua presença, Senhor, mas que sintamos o desejo constante de Te buscar mais e mais, Senhor. Amém. Bem, Senhor, sustentar a nossa alma, Senhor, bem nos fortalecer, Senhor, bem nos animar, Senhor, e mostra-te a cada dia, Senhor, aquele Deus que supra a necessidade da nossa alma e nos enche da sua presença, Pai. Amém. Por isso abençoa-nos a todos aqueles que ouvimos esta palavra nesta noite, Pai, pois nós reconhecemos a nossa necessidade, Senhor, e te clamamos que operes na nossa vida, na nossa família, nos nossos lares, Pai, naqueles que nos rodeiam, Senhor. Que cada alma, Senhor, sinta a Tua presença e o Teu agir misericordioso, suprindo a necessidade, Pai. Por isso abençoa-nos, Senhor, continua a dirigir as nossas vidas, Senhor, e continua, Senhor, a saciar-nos de Ti. Isto é o que nós te pedimos e desde já agradecemos no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós estamos encerrando o nosso estudo e convidamos aqueles que estão nos assistindo, que moram em Braga, para que venham estar conosco no próximo domingo às 18 horas, quando teremos o nosso culto. E, quem sabe, aprender com certeza mais acerca de Jesus. Amém. Para encerrar, 9h29, vamos cantar mais uma vez aquele cântico. Vamos ficar em pé. Vou aumentar um pouquinho aqui, né? Já está no máximo. É a própria música que é baixa. Pão da vida, pão dos céus, pão de Deus, o que dá ao coração alegria, paz e luz, pão que dá ao coração
Senhor nos abençoe, nos guarde e faça resplandecer sobre nós o seu rosto e nos dê a paz. Amém? Amém. Deus abençoe.